Olá pessoal, tudo bem? Então, animados aí para conhecer um pouquinho mais desse Estatuto do Idoso, vamos continuar? Já vimos ali o quê? Definição do idoso, artigo 2º que traz ali os direitos fundamentais e palavrinha importante, proteção integral. Lembra dessa proteção integral. Se, eu estou aqui trabalhando com várias hipóteses, tá? Se cai essa questão subjetiva, provavelmente a pessoa que irá corrigir a sua redação, ela vai procurar a palavrinha proteção integral. Então, já guarda aí como uma palavra que é a cara do Estatuto do Idoso. Aí eu pergunto para vocês assim, professora, então eu estava estudando aqui direitos humanos, a questão do Estatuto do Idoso, e estava pensando, será que a proteção a esse grupo é uma proteção de primeira dimensão? Ou é um direito fundamental de segunda dimensão? Ou é um direito fundamental de terceira dimensão? Lembra daqueles 3 preceitos? Liberdade, primeira geração. Igualdade, segunda geração. Ou fraternidade, terceira geração. A maioria dos alunos, eu tenho certeza que você que está assistindo aí, deve ter virado e pensado o quê? Professor, é igualdade. É a segunda geração, são os direitos sociais. O direito relacionado à proteção do idoso é um direito de terceira geração. Por quê? Porque ele está ligado à noção de fraternidade e solidariedade, no sentido de que eu protejo esse importante grupo hoje. Por quê? Porque amanhã sou eu, é você, que estaremos dentro desse grupo que precisará também de proteção. Então é dentro desse contexto de fraternidade e solidariedade que é garantida essa proteção ao idoso. Esse é um ponto muito interessante e que eu falo para vocês do ponto de vista doutrinário, mas demonstro também aqui na legislação, no artigo 3º. Olha aqui comigo o artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade e da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Tá vendo então aqui que é o quê? É um direito fundamental de terceira geração, ligado à noção de fraternidade e solidariedade, no sentido de que não é somente o Estado que deve fazê-lo, é também a família, a comunidade e a sociedade como um todo. E um ponto muito importante é essa questão da absoluta prioridade. Absoluta prioridade em relação ao quê? Aí sim vem o parágrafo 1º explicando que a garantia de prioridade compreende, vamos dar uma olhada então. Primeiro, atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Então é aqui que a gente entende o porquê da fila preferencial. Segundo, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Terceiro, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Quarto, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Este inciso 4º aqui entra dentro da ideia de integração desse idoso à sociedade, lembra? Aqui não é defendido o isolamento. Ah, vou colocar ele lá no asilo e vou esquecer ele lá. Negativo. Você tem que integralizar, você tem que socializar esse idoso. Quinto, priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar. Tá vendo aqui? Exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Dica que a professora vai falar para você aqui, você vai fazer aí. Por quê? Porque vai valer a pena. Pegue o seu Estatuto do Idoso e grife, porque eu tenho certeza que você já fez isso com a sua Constituição. Então agora você vai fazer com o Estatuto do Idoso, porque o objeto é a nossa aula. Grife todas as palavras exceto, salvo, exceto. Por quê? Porque é exceção da regra.
e isso também é um prato cheio. Então, esse exceto aqui você vai marcar. Por quê? Se o seu examinador colocar que a priorização do atendimento será sempre na família, você vai lembrar que o quê? Que existe a exceção daqueles que não possuem família. E aí vai fazer o quê? Ah, professora, uma família vai adotar o idoso. Excelente! Bom seria que todos os idosos tivessem famílias para adotá-los, mas nem sempre é possível. Por isso, então, a possibilidade, sim, de uma proteção asilar, ok? Então, o examinador pode muito bem tentar confundir os senhores colocando assim, tendo em vista o processo de proteção integral previsto ali no Estatuto do Idoso, não será possível atendimento asilar, tendo em vista que esse idoso não pode ser separado da sociedade. É possível sim. Quando? Quando ele não possui uma família que tenha condições de manter, lembra, aquela longevidade com qualidade de vida. Tranquilo então? Joia. Continuando aqui, ainda dentro das prioridades. 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerodontologia e na prestação de serviços aos idosos. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Ok? Então, a educação já voltada para essa categoria que está crescendo muito no Brasil. Hoje, se eu fosse cursar medicina, talvez eu iria justamente para essa área da geriatria. Por quê? Porque o número de pessoas idosas está crescendo muito e é uma população que vai precisar desse atendimento, ok? 8º, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. E 9º, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Isso aqui também é sistematicamente cobrado, tá? Mas isso aqui, se você partir aí do senso comum, do dia a dia, você vai lembrar o quê? Ah, eu lembro que o meu pai, eu lembro que meu avô tem uma prioridade justamente por quê? Por amparo do Estatuto do Idoso. Joia? Muito bem. Lemos aqui então o quê? Marcou aí, né? Artigo 2º, artigo 3º. Agora vamos pular para o artigo 6º, ok? Olha o que fala o artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer, cuidado, tá, ó, qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Esse é um ponto, pessoal, isso aqui não é cobrado não. Isso aqui parece que toda prova tem lá, nome, aí você preenche seu nome, aí tem essa questão, que é o quê? Como eu já falei pra vocês, você tá ali numa situação onde você viu, você passou na rua, e você viu um idoso sendo agredido. Você tem a obrigação de denunciar? Tem, por quê? Por força da lei. Professora, mas é só por uma questão de consciência, por uma questão moral? Não, é por força da lei. A lei fala que você tem que comunicar. Cuidado com isso, tá? Por quê? Porque a pessoa pode ser penalizada por omissão. Tranquilo? Então, marcou aí o artigo 6º. Vamos agora fazer um novo salto na nossa marcação e vamos falar do segundo ponto, que são os alimentos. Lembra, ó, o primeiro ponto é o quê? Direitos fundamentais. Segundo agora, alimentos. Como é que fica a previsão dos alimentos para os idosos? Também um ponto muito cobrado. Então vem comigo aqui, ó. Marca aí no seu estatuto. Artigo 11º, 12º, 13º e 14º. Olha o 11º. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Ok. 12º, a obrigação alimentar é solidária. Cuidado, tá? Podendo o idoso optar entre os prestadores. Esse é um ponto muito importante. Eu já tive um aluno que falou assim, professora, eu errei a questão, por quê? Porque eu pensei o seguinte, o legislador não vai deixar por conta do idoso, que já pode o quê? Já pode estar um pouco aí fora das suas condições mentais, de escolher quem é que vai prestar o alimento. Tem que ser o quê? Uma obrigação solidária que todo mundo preste ao mesmo tempo. O que a legislação especial aqui está dizendo? É uma obrigação solidária sim, mas quem faz a opção é o próprio idoso. Portanto, qual que é a dica que a gente já dá aí para os coleguinhas? Trate muito bem o idoso da sua família. Por quê? Porque pode ser que lá na frente, ele conhecendo essa legislação, o que ele faça? Todo mundo pode pagar, mas eu quero que o fulano aí, ó,
O fulano que acabou de ser nomeado aí para o concurso da polícia, que ele assuma aqui os meus alimentos, ok? E aí, o que pode acontecer? Você será o escolhido da vez, ok? Então, guarda esse preceito, tá bom? 13º aqui. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil, tá? Por quê? Por conta da necessidade, muitas vezes, de celeridade do processo, permite-se, então, que isso seja feito perante o promotor de justiça ou defensor público, ok? 14º, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se a quem? Aí sim, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social. Tá vendo por que eu comecei a aula aqui trazendo a Constituição? Porque a gente já viu lá na Constituição aquela necessidade do quê? Do salário mínimo mensal ao deficiente e ao idoso que comprove o quê? Que não tem condições de se manter. É justamente essa assistência social que é retomada aqui no Estatuto do Idoso. Até aqui tranquilo? Vamos fazer uma questão para a gente ver aí como que isso já foi cobrado? Olha aqui comigo. Concurso para promotor de justiça, 2016. De acordo com o Estatuto do Idoso, as transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as submeterá à homologação judicial. E nos casos em que o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social. Certo ou errado? Aí aqui, ó, aquele exercíciozinho que eu falei para vocês, leia a questão e busque a fundamentação. Qual que é a fundamentação? Artigo 13º e 14º. Então, você vai responder a questão corretamente, dizendo que ela está o quê? Incorreta. Por quê? Porque não é necessário proceder à homologação judicial. Porque, conforme o artigo 13º, o efeito é de título executivo extrajudicial, ok? Então lembra, eu lembro da professora falando que a motivação de submeter ao promotor ou ao defensor era trazer celeridade. Se for necessária essa homologação judicial, esse objetivo será prejudicado. Portanto, a alternativa está incorreta. E aí você faz o quê? Garante a sua questão e parte para a próxima. Tá entendido? É para responder a questão e fundamentar. Aqui é óbvio que é fácil fundamentar, por quê? Porque eu acabei de ver o preceito. E é proposital, justamente para trabalhar com vocês como que isso já foi cobrado. Mas quando acabar a aula, que você pegar as suas questões, que começar a resolver, aí podem ter o quê? Artigos, né, de vários momentos ali do Estatuto. Tranquilo, então? Falamos, então, direito a alimentos e o direito à saúde. Como é que fica a questão da saúde, que é um dos pontos mais sensíveis quando falamos da população idosa? Dá uma olhada aqui, ó. Artigo 15º, sobretudo, marque os parágrafos 5º e 6º. Por quê? É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos para postular serviços públicos que lhe sejam assegurados. Hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque nós sabemos que um dos maiores problemas que tem a população idosa é a questão da locomoção. Então, muitas vezes ela está enferma e não pode comparecer. O que acontece? Primeiro, quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência, ok? Então, se for o interesse do poder público, o agente vai aonde? Na residência. Ou, segundo, quando o interesse for do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído, ok? Então, cuidado. Se é do interesse do poder público, o próprio agente comparece na residência. Se é o interesse do próprio idoso, ele se fará representar por procurador legalmente constituído. Guarde essa diferenciação, ok? Parágrafo 6º. É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica. Esse também é um ponto muito importante, tá? Atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS
pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde, o SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Então, importantíssimo essa previsão do quê? Do atendimento domiciliar pela perícia médica. Aí você fala assim, professora, mas olha só, se o INSS tiver que comparecer a todas as residências que tem um idoso enfermo, professora, ele não vai fazer mais nada a não ser ficar indo de casa em casa. Não é um problema seu. O seu problema aqui é o quê? É conhecer a legislação e saber que a legislação prevê esse atendimento. Isso eu sempre falo com vocês. Viu a questão na prova? Não teste a factabilidade daquele preceito, ok? Teste o quê? O seu conhecimento de que a legislação prevê daquela forma. Tá entendido? Joia. Continuando, temos aqui uma definição importante. E eu sou uma professora que eu gosto muito de conceitos e definições, que é a questão do quê? O que se considera violência contra o idoso? Qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico, sendo uma notificação compulsória pelos serviços de saúde pública ou privada. Esse é aquele ponto que eu falei para vocês do quê? Que o indivíduo, lembra no artigo 6º lá do Estatuto, o indivíduo tem um dever de comunicar às autoridades caso ele testemunhe, ele presencie alguma violência contra o idoso, ok? As autoridades do serviço de saúde público e privado têm o quê? A obrigação de uma notificação compulsória de qualquer situação de violência contra o idoso. O que é violência, professor? É só o que causa danos físicos? Não. Então, se o serviço de saúde notificar algo que está causando, inclusive, um sofrimento psicológico, o que ele tem que fazer? Notificar de forma compulsória. Isso é muito, muito importante, tá, pessoal? Porque, lembra, é uma população que já tem uma vulnerabilidade pelo fator idade. Segunda vulnerabilidade pelo fator físico. E é uma população que muitas vezes vai ficar com vergonha de denunciar um filho, um parente. Então é preciso que esse serviço de saúde o faça, inclusive, guarda a palavrinha, compulsoriamente. Tá entendido? Então vimos direitos fundamentais, direito a alimentos, saúde. Agora vamos ver a questão da assistência social. Justamente por quê? Porque já vimos lá na Constituição a possibilidade do benefício àqueles que não conseguem se manter. O que é a previsão aqui que está no artigo 34? Olha aqui comigo. Assistência social. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos. Cuidado, ó, lembra que eu falei para vocês? Marque aí o que é 65 anos. Que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS, ok? Muito importante essas duas informações. Lembra o seguinte, na Constituição Federal, ela já falava desse benefício, mas ela falava que é para deficiente e idoso, sem fixar a idade. Veio o estatuto e fala, idosos são 60 anos, mas para o benefício, 65 anos. O que eles vão fazer? Verificar se a família tem condições de prover a subsistência, ou seja, verificar a renda familiar. E nessa verificação da renda familiar, não será considerado se outro membro da família já tiver esse benefício. Exemplo, o esposo já tem o benefício da prestação continuada. Ok? O esposo. Aí agora a esposa fez 65 anos e quer solicitar o benefício. Eles vão considerar esse benefício do esposo? Não, ok? Ele não entra dentro do computo da renda familiar para os fins desse benefício, ok? Então ela vai ter direito também ao benefício independente do seu marido. Tá entendido? Esse é um ponto importante. Joia. Mais uma, vamos dizer assim,
mas um sentimento de questão que pode cair. Lembra que eu falei para vocês? Direitos fundamentais, alimentos, saúde, assistência social, gratuidade de transporte. Vamos dar uma olhada aqui? Olha aqui comigo. Afinal, professora, a gratuidade do transporte é para maiores de 60 ou de 65 anos? Esse é um ponto que eu estou batendo nessa tecla e na hora que ele aparecer ali na sua prova, você vai me agradecer. O estatuto menciona que idoso é o maior de 60, mas para efeitos do transporte gratuito é para maior de 65 anos, de acordo com a previsão do artigo 239 da Constituição Federal, que a gente já trabalhou aqui, juntamente com a previsão do artigo 39 do Estatuto. Professora, e esse vazio entre 60 e 65 anos? Veio o mesmo artigo 39 do Estatuto e prevê no seu parágrafo 3º que no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Então, o que eles falam? Ó, a previsão aqui da União, a previsão federal, a previsão da Constituição, do Estatuto, 65 anos. Isso aí é obrigatório para todos. Essa faixa entre 60 e 65 não é proibido dar a gratuidade. Mas aí a gente vai deixar o quê? A cargo da legislação local prever o quê? Se oferecerá ou não a gratuidade do transporte para essa população entre 60 e 65 anos. Aí você me pergunta assim, professora, mas essa legislação local, ela pode inclusive prever restrição para os acima de 65? Aí não. Por quê? Porque aí já é obrigatório. Tá entendido? Primeiro ponto em relação ao transporte. Segundo ponto, professora, o que vale para transporte coletivo? Transporte aqui, ó, dentro da cidade. É a mesma coisa para o chamado transporte interestadual, ou seja, aquele ônibus que viaja entre estados? Vamos ver aqui a diferenciação? Olha aqui comigo. Em relação aos coletivos, em relação ao transporte coletivo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente para idosos, ok? Então, você entra dentro do ônibus, você já vê ali na entrada a plaquinha, reservado para os idosos, ok. No caso do interestadual, existe a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, vamos lá ao caso concreto. Chega ali para embarcar naquele ônibus Brasília-Belo Horizonte. Chegam ali 4 idosos que comprovam que tem uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. O que vai acontecer? Desses 4, 2 terão o quê? Gratuidade. Eles vão entrar, são os 2 que chegaram primeiro, ok, eles entram. E esses 2 aqui, professora, coitadinho, que se atrasaram, eles vão ter um desconto de 50% no mínimo. Pode a empresa colocar mais? Claro que pode. Mas no mínimo ela tem que garantir 50%, ok? Professora, chegaram ali, era uma caravana de amigos da escola do ensino médio da década de 50 e chegou uma caravana com 30 idosos. O que acontece? Os 2 primeiros têm gratuidade. E os demais? Se todos comprovarem a renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, todos terão o quê? Um desconto de no mínimo 50%. Tá entendido? Continuando. Artigo 41. É assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, tá? Esse e privados, cuidado, porque as pessoas acham que isso é só regra para estacionamento público, privado também, tá? As quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso, ok? 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. Garagem privada tem que ter esse estacionamento estabelecido mais fácil, Tem que.
5%. Professora, se quiser ter mais, pode ter mais, mas aqui a legislação estabelece o mínimo de vagas que tem que ser garantida aí a esses idosos. Tranquilo, então? Vimos aí, então, só recapitulando. Direitos fundamentais, saúde, assistência, transporte. Agora vamos ver as medidas protetivas. Esse é um ponto que você, futuro agente do Estado, vai lidar no seu dia a dia. Logo, é um ponto que vocês têm que ver com muito carinho, ok? Vamos dar uma olhada, então, quando que essas medidas cabem? Quais são as hipóteses de incidência dessas medidas protetivas? Olha aqui comigo. Artigo 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, a mera ameaça já o quê? Já motiva a incidência de uma medida protetiva. Primeiro, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Segundo, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Terceiro, em razão de sua condição pessoal. Hipótese de incidência, então, da aplicabilidade dessas medidas de proteção. Artigo 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nessa lei poderão ser aplicadas, primeiro ponto, isolada, muito importante, tá? Isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, veja bem, duas coisas aqui, ó. Fins sociais e fortalecimento de vínculos. O que isso indica aqui? Que o ideal não é afastar o idoso do lar. O ideal é o quê? É fortalecer esse vínculo. Por isso, entre as medidas protetivas que a gente vai ver aqui, está inclusive o quê? O apoio aos integrantes da família para o quê? Para funcionarem como esse fator de inclusão. Então, o foco não é somente o idoso. O foco é o quê? É todo o meio em que ele está incluído. Porque o Estado não quer afastá-lo do seio familiar. O Estado quer que o quê? Que ele conviva no âmbito familiar, mas de uma forma o quê? Que garanta uma longevidade com qualidade. Então, por isso que a gente vê o quê? Que essas medidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Quem vai decidir isso é o poder público na análise ali se é necessário cuidar só do idoso, se é necessário cuidar também da família do idoso, ok? Por isso guarde, isolada ou cumulativamente, tranquilo? 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, que são as hipóteses de incidência, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar. Então, ou o Ministério Público faz sozinho, ou o Poder Judiciário, se o Ministério Público requerer, poderá determinar, dentre outras, importante, ó, é uma lista meramente exemplificativa, ok? Então, outras medidas podem ser sugeridas? Podem, guarde essa informação também. As seguintes medidas. Primeiro, encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade. Segundo, orientação, apoio e acompanhamento temporário. Terceiro, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Quarto, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas ao próprio idoso ou a pessoas da sua convivência que lhes cause perturbação. Então, ele pode ter o quê? Um filho, um genro que é dependente químico, um filho, um genro que é alcoólatra. Então, eles podem fazer o quê? Encaminhá-lo para esse atendimento, não somente o idoso, mas toda a sua família. Lembra que, uma vez que você compreende o contexto, você não erra mais. Quinto, abrigo em entidade. Então, por isso que eu falei para vocês, aqui são as excepcionalidades, ok? Do abrigo em entidade e abrigo temporário, porque o objetivo do Estado não é isolar esse idoso da sua família. O objetivo do Estado é o quê? É auxiliar essa família para que esse idoso não precise ser justamente abrigado num asilo, numa entidade asilar, que tem que ser a exceção. Pessoal, nosso tempo aqui estourou mais uma vez. Vamos agora fazer mais um breve intervalo e no próximo bloco nós já começamos com exercícios sobre essas medidas protetivas. Então, já levanta aí só para esticar as pernas e daqui a pouquinho a gente volta.